Convido ao palco agora a presidente da Abrasme, Ana Pita, pode chegar, e o conferencista da noite, senhor Paulo Delgado. Ele é economista, ex-deputado federal, autor da Lei número 10.216, de 6 de abril de 2001, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica. Olha, eu vou apenas cumprir a nobre missão de apresentar Paulo Delgado, companheiro, amigo, que desde 1989, não é, tem defendido com grande brio a lei da reforma psiquiátrica brasileira, mas ele não apenas é um defensor da lei da reforma psiquiátrica brasileira, ele também é o autor da primeira lei das cooperativas sociais no Brasil. Então, Paulo, eu vou ficar ali sentadinha, porque você, não é, com esses ares de poeta, está mais do que afinado, quer dizer, é provavelmente com o Teatro Castro Alves, sim, um poeta, mas é provavelmente um companheiro, não é, deputado, foi extremamente atuante e grande companhia solidária para que a reforma psiquiátrica brasileira pudesse realmente se fazer valer. Então, eu quero apenas lhe desejar muita sorte, viu? E seja bem-sucedido, que eu vou estar ali embaixo, lhe assistindo, viu? Muitíssimo obrigado por estar com a gente. Obrigado, Ana Pita. O 1800 deve ser em homenagem ao Juliano Moreira, que é o nosso primeiro grande psiquiatra brasileiro, negro, baiano, e criador da psiquiatria social. Boa noite, então, a todos, senhoras e senhores. Agradeço a Ana Pita e a diretoria da Abrasme, a Mônica Nunes, do 4º Fórum, e a toda a equipe que permitiu a realização desse encontro, a lembrança e o convite. É um prazer estar na terra de Juliano Moreira, pioneiro da luta pela reforma psiquiátrica brasileira, e no Teatro Castro Alves, com quem podemos, infelizmente, continuar a dizer: Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Recebi dessa velha amiga, Ana, a autorização para falar com o coração sobre essa luta e minha peregrinação por ela. Há épocas sem nenhuma grandeza, que reduzem a nada a conduta do desejo. Há outras em que a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Sinto que a história do Brasil começou a colidir com nossas vidas outra vez. A gente que não aprende nada, e pior, a gente que também não esquece nada. Por isso é preciso ficar atento para não deixar que o que esteja nos incomodando possa se alojar dentro de nós. Boas escolhas dependem de procura, mas frustram sociedade sem oferta. Há muito lixo sendo oferecido como realidade. Nossa busca agora é reunir os anti-autoritários onde quer que eles estejam. Aumentar o número de aliados
dessa luta pela liberdade. O mundo atual é um mundo mesclado, fragmentado, veloz, dissociado. É um mundo camuflado, agravado pela ideia de que se tudo é online e em rede, suas perturbações se amplificam mais rapidamente. Um apelo faço aos participantes desse fórum. Não busquem segurança, busquem oportunidades. Fiquem de olho na sua capacidade ainda não aproveitada. Aumentem a força da sua energia. E faço ainda outro alerta de um poeta que gosto muito. Nem todo progresso acalma e traz paz à nossa alma. Jogue fora essa luz que ofusca. Diga lá o que você vê na escuridão. Esse teatro que acabamos de ver é uma prova muito clara, como se nós mostrarmos a toda a sociedade brasileira o monstro que a atormenta, eu tenho certeza que a sociedade se liberta. Ele foge dela e nós podemos fazer isso e já fizemos isso em outras ocasiões. Bem, agora que falei alguma coisa desse presente, vamos aqui um pouco ao passado, que é o que me traz aqui para lembrar com vocês rapidamente. Qual é o sentido de ser convidado para um debate sobre a história da política de saúde mental brasileira, tendo pessoas tão mais importantes do que eu no nosso país? Não sou psiquiatra, psicólogo, terapeuta, assistente social, não sou enfermeiro, não sou psicanalista, sou candidato a paciente. E se pirar, quero ser tratado num CAPS da Bahia. Algumas lembranças, talvez nesse CAPS aí do teatro. Algumas lembranças me vêm à mente para justificar minha presença entre vocês. Cheguei no Congresso Nacional, eleito deputado pelo meu estado, Minas Gerais, em 1985. E em 86, me aliei a um grupo de parlamentares que ajudou a transformar a enfermagem em uma profissão. Já existia há mais de 100 anos no nosso país, mas não estava regulamentada. Foi meu primeiro trabalho nessa área. Ainda não tinha lido Hospital, Dor e Morte como ofício da nossa estimada Ana Pita, que me ensinou tanto a entender esse mundo. Mas já havia recebido na minha cidade, Juiz de Fora, o convite do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, num hotel chamado Joalpa, para ser um deputado disponível, dedicado a lutar contra a estigmatização, a tutela, a internação compulsória e o isolamento do doente mental brasileiro. Me pediram naquela ocasião para cancelar o decreto 24559 de 1934, que dispunha sobre a proteção da pessoa e os bens dos psicopatas. Era esse decreto do governo de Getúlio Vargas que determinava a internação de todos aqueles que, indicados por quem quer que seja, eram recolhidos nos hospícios. Na Constituinte, pude observar que todos os setores sociais haviam se beneficiado diretamente da profusão de direitos consagrados pela Constituinte, menos os doentes mentais. Em 1987, profissionais da área de saúde mental escreveram na Carta de Bauru o lema que nos guia até hoje: por uma sociedade sem manicômios, instituindo o 18 de maio como Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em 1988, ajudei a escrever o artigo 203 da Constituição Federal, onde a proteção à família, a inserção dos jovens no mercado de trabalho e um auxílio mínimo aos necessitados deveria fazer parte da ordem social do país. Nascia naquela ocasião a semente do que seria uma economia do cuidado.
Mas a grande força que senti nessa luta foi quando, em agosto de 1989, levei no Rio de Janeiro o projeto de lei 3.657 para a doutora Anísia da Silveira ler e dar sua opinião sobre o que estávamos propondo. A doutora Anísia leu, fez algumas sugestões e me disse: Paulo, não existe cidadão. Você é Paulo, eu sou Nise. Ele se chama Lula, um assistente dela que está lá até hoje. E várias pessoas que estavam na reunião, cada um com seu nome, ela lembrava de todos. Nós não somos cidadãos, nós somos pessoas. Nós somos pessoas e pessoas é que fazem os cidadãos. E com isso aquilo me alertou para a ideia de que o centro da luta é sempre o indivíduo. O centro da luta é sempre a alma da pessoa, é sempre o coração dela, é sempre o desejo e a vontade de ser uma pessoa integralmente plena nos seus direitos. Apresentei o projeto da extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais no mesmo ano. E aí ocorreu, um pouco depois, no governo de Thelma de Souza em Santos, a intervenção no Hospital Anchieta, fechado pela prefeitura, e o fato anunciava um movimento prático da luta pela cidadania dos doentes mentais. 2 anos depois, com a aprovação da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, os princípios da universalidade, integralidade, equidade, controle social, fundaram o edifício do SUS, onde vai se ancorar a reforma psiquiátrica. Defender a reforma é defender o SUS. Defender o SUS é defender a reforma. Poucos meses antes, estive em Caracas, numa conferência organizada pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, onde foi aprovada a Declaração de Caracas, que define a reestruturação da atenção psiquiátrica na América Latina, definindo uma nova política para o serviço de saúde mental no nosso continente. Em 93, na Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, nasceu o BPC, um princípio da economia do cuidado, a forma de aumentar a vantagem de quem está em desvantagem, previsto no artigo 203, que escrevemos 5 anos antes. É isso que agora, novamente ameaçado, exige que se volte à memória daquela época. No mesmo ano, em Viena, na Áustria, se reunia a Conferência Mundial de Direitos Humanos da ONU e tive a honra de ser o delegado, o chefe da delegação brasileira. E o edifício jurídico da igualdade de todos se afirmou mais um pouco. Ali se escreveu pela primeira vez, em um documento internacional, que todos são iguais perante a lei, inclusive os doentes mentais. E a partir daí, toda aquela luta que já havia se iniciado no Brasil há muitos anos, com Juliano Moreira, com o nosso Ulisses Pernambucano, com a doutora Anísia da Silveira, com a vinda de Basaglia, nos anos 70, em Minas Gerais, quando o estudante de Ciências Políticas na UFMG pude acompanhar a entrada de Basaglia no Hospício de Barbacena. Esse movimento todo foi fazendo com que o edifício dos direitos humanos se consolidasse no Brasil, na cabeça dos brasileiros. E aquilo que havia nascido fortemente na Itália, 41 anos antes, com a Lei Basaglia, começasse a chegar no Brasil de maneira extremamente forte. Antes da lei, com Domingos Sávio, na coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, onde a Ana, o Alfredo, o Pedro Gabriel, meu irmão, por coincidência, e o Ticanori também estiveram, entraram em vigor as portarias que permitiram a expansão dos CAPs, surgidos originalmente nos anos de 1980 em São Paulo, homenageando o alagoano Luiz Cerqueira. Foi o primeiro CAPS do Brasil, que junto com o Ulisses Pernambucano
vizinho aqui de vocês, vislumbraram a psiquiatria social já no início do século XX. Enquanto não vinha a lei nacional, debatida por 12 anos no Congresso, foram surgindo as leis estaduais e fazendo de forma descentralizada e contínua a reforma. Em 1999, escrevi a Lei das Cooperativas Sociais, que foi aprovada, antevéspera do Programa de Volta para Casa de 2003, previsto desde 2001 na Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Nesses 30 anos desse projeto inicial, nesses 30 anos da Carta de Bauru, nesses 40 anos da Lei Basaglia e várias datas que mostram como essa luta é como uma luta do mar, são ondas do mar. A onda vai, a onda vem, que onda indecisa às vezes o mar tem. Nós precisamos de saber entender como são essas ondas. Um bom exemplo da história do sucesso dessa lei é a ação de um sanitarista visionário, Davi Capistrano, secretário de Saúde de Santos, que enfrentou o status quo hostil da época, nos anos 80, e formulou a proposta técnica da intervenção no sistema manicomial e fechou o Hospital Anchieta, o primeiro, sem desconhecer a necessidade de confrontar juridicamente a ordem constitucional brasileira da época. A mudança, para ser para valer, tem que ter fundamento legal, tem que enfiar o nariz na ordem velha, tem que botar o pé na ordem nova. A intervenção precisava criar outro estatuto jurídico para aquela situação que se criava. E foi então que Sérgio Cérvulo, o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, com descortino, decidiu usar o ponto de luz que é possível encontrar em toda a escuridão. Agitou a inércia do Ministério da Justiça, dando parecer favorável à intervenção, informando a autoridade federal que sua decisão se baseava num ponto da Constituição brasileira, a autonomia da vontade, a autonomia do sujeito. E explicava no seu parecer, as pessoas têm o direito de querer ser livres, autônomas, e a autonomia da vontade não pode ser interrompida por razões terapêuticas, fundamentos clínicos originados em preconceito, estigma ou por qualquer diagnóstico que indique internação como supressão da liberdade. A doença mental não é contagiosa, ela dispensa o isolamento. Enfim, 2 décadas, 80 e 90, que transcorreram como se fosse um bolero de Ravel, embalado em um ritmo único, invariável, repetitivo. Manicômio, nunca mais. Manicômio, nunca mais. São esses anos, 30 anos dessa frase, 30 anos dessa bandeira, 30 anos de luta por uma sociedade sem manicômios, um mundo cada vez mais complexo e imprevisível que vivemos, exige que tenhamos novas instituições, desenvolver nova sabedoria, pensar de maneira diferente o poder. E aí eu queria convidar vocês a uma reflexão sobre essa questão. A incerteza, amigos, é a mais apropriada a esse mundo do que a certeza. Muitos acham que a moralidade está perdendo a serventia. Outros estão certos que o sofrimento, a angústia e a preocupação encontram elos muito semelhantes na vida das pessoas que não têm fé. Mas eu digo a vocês, todas as coisas cooperam maquinalmente, de forma perversa, para toda pessoa perversa e maquinadora. Quem maquina contra o bem, sofre na vida. Quem maquina contra a bondade humana, sofre na vida. Não levamos nada da vida. Não levamos beleza, inteligência, dinheiro, classe social, raça, sexo. Não levamos nada da vida. Nós só levamos da vida uma lembrança. Bondade. Foi bom ou não foi bom? É isso que conta na vida. E é isso que nós devemos procurar nas pessoas. Nenhuma crise, por pior que seja, nenhuma crise pode nos tirar a boa-fé. Pode sim nos tornar mais indignados e veementes. Mas entre nós, o nome da indignação deve ser sempre a esperança. A luta antimanicomial é um movimento sem fim, impulsionada por vocês, vencedores sociais.
E vencedores sociais não são derrotados políticos. Nós vamos conseguir mudar a sociedade brasileira e fazê-la perceber o que está ocorrendo. A reforma psiquiátrica está baseada numa boa lei. E lei boa é aquela que pode ser compreendida e obedecida e, ao entrar em vigor, não causa dano desconhecido. No nosso caso, não foi uma lei inventada, não foi uma lei escrita por mim e outras pessoas do movimento da luta antimanicomial. Eu digo em todos os lugares que vou, essa lei 10.216 foi uma lei descoberta. Essa lei era ouro que já estava na terra, pois já era praticada antes de ser escrita. Uma boa lei pode até ser moralmente motivada, mas sempre deve estar prudentemente redigida. Uma lei que criou equipamentos e serviços, moldou mentalidades. Assim, não acho que nossa luta seja a luta de um salmão envenenado num rio poluído, porque nessa área ninguém pode desaprender a nadar contra a corrente. Nas áreas da ciência, a crítica visa esclarecer e não a inflamar paixões irracionais e ampliar as divisões entre nós. A política tem sido, no Brasil, uma técnica desorientadora. Peço a vocês que não entreguem totalmente à política nenhum resíduo da sua melhor atenção. Tudo é política, mas a política não é tudo. A bondade, a técnica, o conhecimento, a solidariedade, a ajuda uns aos outros, estender a mão, o ponto de vista dos outros, tudo isso ajuda. O avanço da ciência e tecnologia serve também a paixões primitivas e a obsessão em regulamentar o comportamento pessoal. Os meios de comunicação ajudaram as pessoas a se comunicar, mas os meios de comunicação estão isolando mais ainda as pessoas. Não responda rapidamente ao WhatsApp. Espere um pouco, mande um telegrama, escreva uma carta à mão e bote no correio para ver se chega. Ou seja, às vezes responder rapidamente e responder errado é devolver uma ofensa que você não quer devolver. Conquiste a pessoa que te ofende para uma área onde ela te agradeça. Ou seja, não precisamos fazer nenhum trabalho de terraplanagem. Não precisamos de arar terra estranha, a terra é nossa. Ou introduzir teses para reforçar nosso orgulho defensivo diante desses ataques que a reforma psiquiátrica, como a concebemos, vem sofrendo. Tem uma água aqui, na Bahia? Ela falou comigo que eu precisava de olhar para ela, que ela me trazia água. Decisões politicamente, não a nossa, aqui, Libras, nossa libriana, né? Obrigado, querido. É como diz o querido Paulo Amarante, amarelinha. Não, laranjinha. Amarelinha é a pilha, né, Rayovac? Ou seja, já viram que eu sou antigo, né? De 1800, né? Ou seja, decisões politicamente interessadas atraem iguais inclinações adversas. O tempo agora é de unir todos os anti-autoritários, repito. Façamos um leque maior dos anti-autoritários. Se é autoritário ou anti-autoritário, venha para o lado dos anti-autoritários. E a partir daí nós vamos ampliando essa luta para os que querem esse Brasil bonito, esse Brasil diferente, esse Brasil diverso, esse Brasil múltiplo que nós temos. Nosso papel é influenciar a continuidade da boa política pública. E vejo que a Bahia é um bom exemplo aqui na Bahia. As conexões que precisamos estabelecer só tem sentido dentro da ideia de uma terapia do cuidado. Cuidado é zelo dos preocupados. Cuidado, você diz uma pessoa quando você vê um degrau. Cuidado, você diz uma pessoa ao abrir um sinal de trânsito. Cuidado, você diz a uma pessoa para vir para o seu lado quando ela precisa de atenção. É a terapia do cuidado, é o foco da nossa lei. Distribuir ações e benefícios dos que precisam, diminuir riscos em direção a todos. A doença mental, não tenham dúvida, digo a vocês, nesses anos todos que estou nessa luta, a doença mental nunca se encaixou em qualquer baralho do poder. A doença mental é independente do baralho do poder.
E nós vamos construir outra coisa, eu tenho certeza. O mundo está de olho na reforma brasileira. Nós ajudamos muito o mundo a pensar a reforma. Bem, como os animais estão tomando conta da vida dos humanos, eu vejo a sociedade hoje montada em um touro correndo num terremoto. Os solavancos que leva vêm mais do chão do que do touro. Mas quem nos ofereceu touros para montaria? Quem balança tanto nossa terra? A história está sempre à procura dos que engolem mentiras e reclamam que foram engolidos por ela. Mas em homenagem à doutora Anísia da Silveira, tão festejada hoje aqui, merecidamente, vejo também o Brasil um país de cães e gatos. Ela usava os gatos nas terapias e os cachorros. Em horas sombrias, eu prefiro gatos, para poder miar, que é mais acariciante e receptivo, do que cães para latir, que costumam ser ásperos e impositivos. Veja quem merece cão, quem merece gato. Não se prenda a nenhuma imagem perfeita do mundo, porque senão nenhuma habilidade vai salvá-lo do desastre. Nenhuma força é tão grande que tire o sentido de agir sobre o presente e sobre o futuro. Uma forma de abordar o tema do direito e da democracia, desse seminário aqui, desse nosso encontro, na garantia da Lei 10.216, é fazer como fazem os italianos quando começam seus seminários sobre essa lei, a Lei Basaglia. Eu lembro aqui em homenagem a esses 41 anos da Lei Basaglia, que se completaram agora dia 13 de maio. Ela é de 1978. Na Itália se diz prima, bisogna conoscere il prima. Ou seja, primeiro é preciso conhecer o primeiro. Basta conhecer um hospício para saber de todos. E se alguém lhe perguntar que você não é uma pessoa doente, você não é um paciente, que você não tem direito de lutar por essa lei, você tem que dizer claramente: minha lei não foi feita para aqueles que dela não precisam. E eu não preciso ser mulher para ter o ponto de vista da mulher. Eu não preciso ser negro para ter o ponto de vista do negro. Eu não preciso ser uma criança para ter o ponto de vista das crianças. É preciso olhar a dor dos outros como se fosse a própria dor. Esse é o objetivo missionário dessa lei. É quase que uma lei de espiritualidade, porque é olhar a pessoa, acolher, trazer. É a escuta do sofrimento. É dar chance da pessoa dizer, como nós vimos de maneira tão bonita agora, nesse teatro e no depoimento desse artista. Ou seja, do contrário, se nós não conhecemos o hospício, nós não podemos discutir o sofrimento, a expoliação e o aniquilamento que torna o enfermo mental, matéria humana, inerte, paciente, como se fosse um repolho sem vontade, objeto de uma instituição total e fechada. O doente mental deve ser visto como parte da sociedade, e nenhuma autoridade médica pode estar instituída do poder de tirar dele a cidadania. Para a organização política das sociedades, a loucura é sempre uma dificuldade. Virtude, consciência moral, bondade, autoridade, orçamento. Nada disso permite a ninguém fazer o bem sem escrúpulo. É um álibi perfeito de algumas pessoas para aliviar sua própria culpa e imaginar poder ajudar o outro sem consultá-lo. Todas as pessoas, na pior situação que estejam, devem ser consultadas se querem ser atingidas daquele jeito. O mundo está cheio de piedosas fraudes e de velado e anacrônico autoritarismo moral. Quem pode dizer que o próprio diagnóstico da insanidade não contenha sempre um julgamento civil que leva à interdição e à perda de direito? Philippe Pinel foi deputado constituinte durante a Revolução Francesa de 1789. Eu era deputado constituinte 200 anos depois. Foi o Paulo Amarante que me lembrou isso. Você é 200 anos depois do Pinel. E agora que a Ana me pôs em 1800, eu acho que eu era da Revolução Francesa. O Pinel. O Pinel dizia que a loucura precisava ser tratada como doença, pois alterava a vida das pessoas. E ele imaginou proteger os loucos no hospício por causa da violência da época. Mas o discurso médico daquela época ainda não se fizera opressor, embora o desejo de limpar imperasse.
Hoje alguém aqui na mesa disse isso. Há um certo desejo de limpar. A soda cáustica exagerada queima a mão das pessoas. A Revolução havia decidido libertar todos os presos. A Revolução se misturou com a reforma sanitária das cidades. O que adianta limpar se nós estamos atrasados e 70% das nossas cidades ainda não tem esgoto? E a água tratada não é para todos. Muito antes de fundar suas amarras no discurso de poder, o que Foucault chamou de biopoder, criaram-se os engenheiros para melhorar a vida das cidades. Se nós não temos engenheiros, nós precisamos de jardineiros. É pegar o terreno e fazer aquela pessoa que está murcha se transformar na flor que ela tem na sua alma. 200 anos depois de Pinel, quando apresentei o projeto ao Congresso Nacional, eu não imaginei que ia revolucionar o campo conceitual da psiquiatria pela ideia central, que Ticanori diz muito bem nas suas falas. O louco é um cidadão. E toda a história desse movimento, em todos os escritos que o Paulo Amarante faz, em todos os cursos que dá, no trabalho do Pedro Gabriel, do Domingos Sávio, dos grandes intelectuais dessa lei, todos eles insistem nessa ideia de que a reforma psiquiátrica brasileira e a persistência do movimento da luta antimanicomial é baseada nos fundamentos que a impulsionam. E o Paulo acabou de dizer aí, na sua fala de abertura, humanismo, ciência, técnica, comunidade, afeto, história, é isso que faz a lei possível e é isso que vai impedir essa lei de ser derrotada. A lei procura reorientar a medicina moderna no sentido da unidade corpo-espírito e assim encontrar a origem e a fabricação das doenças físicas e mentais. É preciso fazer o órgão se encontrar com a sua função. É preciso dizer ao olho que o que importa é a visão. A gente que não vê e enxerga mais do que quem vê. Enfim, nunca fique satisfeito com o que você sabe. A maioria das explicações não explicam. E a melhor hora para compreender o Brasil talvez seja a hora da sua ruína. Infelizmente, lamento dizer isso aqui, mas como é um congresso técnico, é um fórum de estudos e trabalhos, vocês vão fazer mesas, o mal também tem sido agente da história. Resistir ao mal, melhorar nossas imunidades, mudar a forma de luta, introduzir a paciência na raiva, conquistar pessoas, especialmente os inconquistáveis. Alguma dúvida está no nosso meio. E às vezes a gente encontra com aliados da reforma. Onde colocar as pessoas que não têm afinidade com a sociedade como está organizada, mas não podem ser moralmente condenadas por isso. Como dizer que uma pessoa que não gosta desse mundo que nós vivemos, que ele seja obrigado a viver nesse mundo que nós vivemos do jeito que nós sofremos nesse mundo? Como ter a coragem de impor às pessoas uma maneira de ver a vida que seja hospitalocêntrica, que são cárceres hoje os hospitais. A geriatria já resolveu isso, as pessoas não morrem mais nos hospitais. Elas vão para casa, morrem com seus filhos, morrem nas suas camas, morrem com mais paz. Como aumentar a capacidade de suprimir ruídos? Como concentrar energia na explicação, absorver impactos, evitar duelos? Quem perde uma perna não perde o direito. Quem sofre precisa atenção, não punição. Quem tem uma doença mental precisa cuidado, não encarceramento. A reforma é um projeto de cidadania para o país. É como uma cadeira de roda. Eu sou míope. Não sou uma pessoa que amaldiçoa o meu óculos. Me dê meu óculos que eu vejo. A acessibilidade. Abaixa a rampa que eu passo com a minha cadeira de rodas. Olhe para mim como ser humano, que eu te explico a minha loucura. Ou seja, é preciso estar sempre aberto para os novos paradigmas que se impõem diante da urgência que é compreender, por exemplo, o fracasso das estruturas simbólicas dos jovens no mundo do crack. Qual o código cultural no qual se assenta a regulação da existência de tantos jovens em tão pouco tempo?
Essa droga que entrou no Brasil, ninguém sabe por onde, que não leva ninguém a São Francisco, como se fazia nos anos 60, certo que encontrará alguém gentil com flores no cabelo. If you're going to São Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to São Francisco, you wanna go meet so gentle people there. Lembram disso? Ouçam, São Francisco. Eram outras drogas, era outro mundo. Não tem nada a ver com crack. Uma droga que está produzindo no país uma vibração estranha, que está tirando das pessoas o movimento e a separando de sua geração. Uma droga que não leva a nenhuma explicação. Uma droga que foi apropriada por uma política equivocada, carceral, economicamente interessada e que não considera a subjetividade parte essencial da objetividade e usa o Plano Nacional de Combate ao Crack e a política antidrogas para ressuscitar o manicômio. É um erro, é um erro. Não se ganha dinheiro com a doença. Isso devia ser uma regra na sociedade. Especialmente não se ganha dinheiro com as pessoas enfraquecidas pela doença. A saúde não é uma ausência de doença. É um estado geral de bem-estar físico, psíquico, está lá na OMS. Mas a doença não é um fracasso. A doença é um evento na vida da pessoa que não cria para ela um estatuto de exilado em relação ao que é ou está normal. Se eu compareço a um serviço de saúde e não tem amparo para minha dor, doente é o serviço. A doença é um processo que exige observação tolerante, advertência, preservação de direitos. A internação pode até ser parte do tratamento, mas não é seu sinônimo. E o conceito de leito, no caso da saúde mental, não se harmoniza com a terapia adequada. E o doente mental é também beneficiário do ambiente jurídico oriundo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, como qualquer outro paciente. Não haverá sucesso médico-terapêutico sem afeto, cultura, história da doença, escuta do sofrimento, subjetividade. Doutora Anísio da Silveira, precursora dessa lei, disse uma vez: não devemos querer curar ninguém além da conta. Tratamento não é limpeza de edifício. Logo, ninguém está autorizado a querer limpar ninguém. A bondade é como poder, se é imposta, também é violência. Encerro lembrando o que nos deixou Clarice Lispector, em carta enviada de Berna, sua irmã, que estava aqui em Recife, desanimada por não saber ao certo o tipo de controle que deveria ter sobre sua vida. Clarice casou com um diplomata, foi morar na Europa, deixou uma irmã muito amiga dela, e a irmã deprimiu e escreveu uma carta para Clarice que dava a impressão que ela estava indo. Tânia, nem sei como lhe explicar, minha querida irmã, a minha alma, muito menos a sua. Mas te digo uma coisa, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Quando os processos psíquicos suplantam os processos sociais, como agora, vividos pelas pessoas, quem pode dizer com certeza, isso já não é mais Clarice, que os conceitos de normal e patológico permitem o conhecimento mais íntimo de nós? Qual é a estimativa exata do que somos ou do que seremos? Um bom caminho, talvez, seja procurar em cada um de nós a qualidade dos nossos defeitos. Não tentar tirar coisas que nos caracterizam, como vimos aí no nosso ator. O edifício dele estava sustentado na arte. Nós temos que fazer as pessoas encontrarem seu ponto de equilíbrio. Muitas pessoas, o que parece mais bonito nelas é o pior defeito delas. E o que parece mais modesto é a sua maior qualidade. O que parece um defeito é a sua qualidade. Nós devemos não deixar predominar na nossa vida os defeitos das nossas qualidades. Ou seja, essa é uma lei da sociedade civil e seus movimentos por liberdade, atenção, justiça e harmoniosa convivência entre pessoas iguais e ao mesmo tempo diferentes, como foi muito bem dito aqui. Que este quarto fórum reafirme, consolide e aperfeiçoe os princípios da reforma psiquiátrica brasileira. É o que eu desejo a vocês,
e contem sempre comigo. Muito obrigado. Pode deixar que eu pego aqui. Pode levar a garrafa, pode levar a garrafa.